Primeiro que o professor vai olhar o verso do material, né? Onde está um mapa. O primeiro mapa do material que tem as palavras consideradas chave, porta de entrada do material. Título na frente, atrás o mapa, com essa visão do todo, do grande mapa e do mapa específico com palavras-chave. E aí ele entra no material, ficha técnica, sinopse, que faz uma síntese, e o primeiro trecho já falando sobre o material é um texto poético, com muita dúvida se esse texto poético vai dar conta, né, para um professor desavisado, não está explicando, forma, conteúdo, lida com. É de uma outra maneira, inclusive com tamanho, né, bem sintético. A gente tem esse texto poético que convoca esse professor propositor para uma entrada onde ele está alocado. Depois disso a gente tem o passeio da câmara. A tentativa é mostrar como que a câmara mostrou esse, quer dizer, é o lado de trás, da linguagem mesmo de quem faz o filme, né? De quem fez o documentário, de quem foi fazer entrevistas, que não são entrevistas, são, na maioria das vezes, depoimentos, ou às vezes são cinemas, às vezes é curta-metragem mesmo. Então, como é que este filme foi feito? Então, se mostra um pouco se foi uma coisa mais intimista, que a gente entra pela casa, ou se a conversa foi por um lado ou por outro. Sabe que a braveza é uma coisa que a gente chuta assim, né? Chuta de esquerda, você não chuta de esquerda? Atenção! Quer que eu ajude o senhor? Não, tá bom. Tira a mão daí! Aos 81 anos, depois de um derrame, Fiammingue anda com dificuldade. Sobre o artista ou sobre a história de um projeto. Depende, os sobre são vários, né? Mas na maioria das vezes é sobre um artista específico. E a gente tem então uma história do artista tentando sair de uma perspectiva também da biografia que diz assim da vida dele enquanto sujeito, mas da vida dele enquanto um artista que produz aquelas obras e como a própria vida acabou levando aquela direção do trabalho dele. Ainda em Porto Alegre, teve muitos mestres. O muralista italiano Aldo Locatelli e os pintores Ado Malagoli e Iberê Camargo. O Iberê foi foi mais assim, me trouxe o dado transgressivo naquele momento, né? Eu pude embarcar numa outra viagem, né? Que era aquela de uma pintura menos ligada ao modernismo, menos ligada àquela versão assim... Olhar o documentário pelos olhos de um espaço maior que é o da arte. Aí alocando dentro, não o vídeo é o importante, mas o que ele desperta para se falar da própria arte. Passeio dos olhos do professor. E aí lançando a ideia de um diário de bordo que ele possa estar escrevendo, anotando em cima com palavras ou com desenhos ou seja lá o que for, né? Anotando ideias do que o vídeo desperta nele. Primeiro enquanto pessoa, né? Nem enquanto professor, enquanto pessoa. E nesse diário de bordo, nessas anotações, quando ele revê essas anotações e algumas perguntas então foram dadas como pauta do olhar, como um modo de colocar foco em algumas coisas para ele poder até reolhar o vídeo pensando por aqueles ângulos, como outras perspectivas do olhar, a gente então lança para ele começar a pensar como é que ele poderia colocar isso para o aluno, né? E aí que a gente entra propriamente nas proposições do percursos de criação, né? Que aí ele vai lidar com a continuidade desse projeto, que começa com o olhar dos alunos. Que ele faça uma pesquisa na comunidade, ou que ele traga para a classe alguma determinada, algum trabalho, ou algum objeto, e a partir da discussão que é feita ali, entra o documentário, que vai fazer mais um confronto, mais um outro olhar em cima daquilo que já começou antes, né? Já começou nessa proposição anterior. São provocações mesmo, é para provocar, né? Para daí ir para o DVD, né? Para ir poder olhar o documentário.
Muitos já foram criados, inclusive, já divididos em 3 blocos, né? Então já se fala, podia começar pelo terceiro, quer dizer, não tem aquela coisa de começar pelo primeiro. O terceiro, ou às vezes é um trecho desse terceiro que vai gerar uma discussão, mas apoiada em alguma coisa que eles já fizeram antes, né? A produção que é deles, ou pesquisa, ou seja lá o que for. Desvelando a poética pessoal do aluno, né? Ou desvelando a poética pessoal. A ideia aqui é que o aluno faça uma série de trabalhos, acompanhado pelo professor, né? E que isso vá dando, primeiro, possibilidade do aluno escolher. Então, são oferecidas oportunidades para ele fazer que necessariamente não estão sendo feitos em sala de aula. Isso pode ser feito lá, ele vai produzindo isso com alguns momentos de conversa em que o professor possa acompanhar e que tenha um momento depois que ele vir para a classe até contar o processo de criação dele e o que aconteceu. O que é eu ter, enquanto professor, a ideia de que o quanto é importante o outro ter um exercício criativo, o quanto é importante o outro viver processos de criação e não fazer trabalhos de arte. Eu acho que tem que pensar essa diferença. É viver processos de criação. Deixa viver processo de criação. Deixa viver a angústia do não saber. Deixa viver a angústia do material ter dado errado. Como é que a gente faz esses alunos também viverem essas situações? Não que eles vão ser artistas, mas a vivência de viver processos criativos, com certeza, vão dar uma bagagem de experiência que vai ajudá-los na vida. Vai ajudá-los em situações criativas da vida. Tem também um trecho que são várias proposições feitas, no sentido de ampliar o olhar para ver coisas iguais, mais semelhantes, mais diferentes, em oposição, inclusive, de tempos diferentes, em outras linguagens, fazendo conexões, ampliando o olhar. E um outro que vai na ampliação da pesquisa, né? Conhecendo pela pesquisa, onde a pesquisa vai dar a chance para conhecer por outros aspectos também. Então, as conexões continuam. Em ambos existe o fazer, quer dizer, o fazer estava lá no desvelar, mas também continua, tanto na pesquisa quanto na ampliação do olhar. Essa história vivida, né, desde lá o professor com o seu primeiro diário de bordo, com as suas anotações frente ao seu encontro com o documentário, vai levar para uma amarração de tudo isso, que é a amarração dos sentidos através de um portfólio, né? A palavra vem da própria arte, o portfólio do artista, onde ele está lá juntando todas as suas ações. É uma palavra que também às vezes fica na escola instituída como alguma coisa de juntar coisas numa pasta. Os portfólios, eles são propostos aqui também dentro do material de mantos muito diversos, porque a ideia é que seja não só um lugar de guardar esse material, mas de um lugar para pensar sobre o que foi feito, né? De ver o portfólio como a possibilidade de amarrar esses sentidos todos que foram construídos ao longo do projeto, que pode durar 3 aulas, pode durar 5 aulas, pode durar 6 meses, né? Vai depender de como essa vida desse projeto aconteceu na escola. Então, a gente amarra esses sentidos todos no portfólio e a gente termina, então, com a processualidade, valorizando a processualidade, onde o professor também pode olhar para os alunos e para o próprio trabalho feito e verificar o que foi transformado, o que mexeu nisso, que outras coisas ele poderia fazer se ele fosse propor este documentário para uma outra série, que coisas que ele repetiria, que coisas que ele não repetiria, o que as indicações dos alunos trazem para ele como uma outra potencialidade para ele ir para a DVD-teca e buscar um outro agora, em cima de uma outra perspectiva. Então, com essa, valorizando a processualidade, a gente encerra a parte mais de textos. A gente conseguiu uma escrita que fosse coloquial e uma escrita que fosse mais para poética. E não é um livro aquilo. Aquilo é um modo como a gente olhou, como os escritores olharam. Existem outros. A poética é para dizer isso, exatamente isso. Essas questões são mais teóricas, ali tem o germe teórico, a gente pode dizer, né? A teoria está ali, de uma certa forma, os conceitos estão ali. Mas eu posso olhar para esses conceitos poeticamente, eu não preciso olhar para esses conceitos cientificamente, que é aí que a gente quer pontuar uma diferença, inclusive na escrita, né? Então, o cuidado foi muito esse. Se o professor no começo leu, não entendeu, é igual poesia. Porque não é para ler uma vez só.
É como poesia. Agora, a pergunta é, do que te tocou? Te mexeu em quê? Te provocou a pensar alguma coisa? Te levou para algum lugar? Vive a sensação. Porque se a gente não começar a fazer esse trabalho de viver as nossas sensações diante do trabalho com arte, vai ser muito difícil a gente ensinar arte. É essa a ideia. Trazer pelo poético, para viver algumas coisas, ter algumas referências, mas nada como verdades absolutas. São meramente pontos de vista.